O Einstein, como era um gênio, sabia que o mais valioso poder da mente é o de relacionar ideias, e não propriamente criá-las. E o Jorge Furtado diz que para conhecer e misturar ideias, primeiro é preciso encontrá-las. A vida real, os livros, a música, as artes plásticas e o cinema, nessa ordem para ele, são os melhores lugares para encontrar. E as ideias nascem no terreno pantanoso que separa certezas e dúvidas. E assim o livro do Celso busca inspiração em todos os lugares. E cada leitor encontra aqui dentro do livro o que precisa. Cada um lê do jeito que precisa. Consegue falar de momentos difíceis e outros felizes com profundidade e esperança. Eu pensei que todos os poemas e as prosas do Celso, de alguma forma, passam pelo tempo de ser bebê, criança, adolescente, adulto. E recomeçar tudo de novo com outros bebês, outras crianças, adolescentes e adultos. E a possibilidade de resgatar dentro da gente uma outra leitura e a chance de oportunizar um outro olhar. Isso me chamou muita atenção, é uma chance. Fala de dor e esperança como é a vida. E fala da importância de narrar, contar e sonhar. O Celso fala uma coisa que me chamou a atenção, assim, uma das partes, convém dar muito na largada para separar-se no meio, poder reencontrar-se durante e estar junto por dentro até o final. Ouvir histórias ajuda, escrever também. E se as palavras de uma página dão coerência ao mundo, como diz o poeta, eu pensei em paralelo com o processo psicanalítico, que são as palavras que dão coerência ao mundo interno e externo, ao mundo interno do paciente e do analista. Elas fazem a ponte entre o mundo de fora e o mundo de dentro. E existe a busca de alguém que conte uma história, que tenha sentido e significado, construa uma estrutura narrativa coesa sobre a existência, muitas vezes marcadas por lutos, desencontros, medos, incertezas, pequenas e grandes infelicidades. Então, os livros, a poesia, a arte, enfim, a continência do terapeuta tem a função de abrigar, dar nome, imagens, metáforas e significados para a experiência emocional. Eu penso que um escritor sempre aponta um caminho para a gente poder pensar na vida. Eu peguei um exemplo do Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges, com 56 anos, foi nomeado para um cargo de diretor da Biblioteca Pública de Buenos Aires. Essa nomeação teve uma importância muito grande, porque há 10 anos atrás, em virtude de divergências políticas, ele foi deposto de um outro emprego também numa biblioteca. Mas o contentamento dele de ser reingressado nessa função pública não foi completo, porque nos últimos anos ele vinha sofrendo com o agravamento de uma doença degenerativa nos olhos, da qual padecia desde o início da vida adulta. Ele perdeu a visão do olho esquerdo e com o direito ele não enxergava praticamente nada. Era um problema hereditário que também cegou o pai dele e a avó paterna. Apesar de ter feito 8 cirurgias, ele sabia que o mesmo desenlace estava reservado para ele. Por indicação do médico, já fazia 1 ano que ele não exercia as 2 atividades que ele mais gostava, ler e escrever. Em um vídeo impactante, Borges entra num auditório lotado, acompanhado de sua esposa. Não sei se vocês viram isso, tiveram vendo. Ele entra acompanhado da esposa, que ajuda ele a sentar e se retira. O cenário é simples: uma cadeira, uma mesa, 2 microfones e um copo d'água. Mas ali Borges, com emoção, fala para uma plateia, num silêncio respeitoso,
de admiração e sedenta de palavras e sentidos sobre a sua cegueira. Uma das partes que me chamou a atenção foi ouvir ele dizer como sempre imaginou o paraíso. Que para muitas pessoas imaginam o paraíso num palácio, num lugar assim, mas para ele, paraíso sempre foi uma biblioteca. E quando ele teve acesso a muitos livros, de todos os idiomas, aconteceu, nas palavras dele, esta magnífica ironia da cegueira. E é quando, nesse momento, ele escreve o Poema dos Dons, que alguns versos dizem assim, ele é grande, só retirei alguma coisa. Ninguém rebaixe a lágrimas ou censuras esta declaração de maestria de Deus, que com magnífica ironia deu-me a um só tempo os livros e a noite. Da cidade de livros, tornou donos uns olhos sem luz, que só podem ler na biblioteca dos sonhos. Aqui, a gente vê a produção literária podendo ser desencadeada por um desejo de dar significado para as vivências emocionais que impactam a mente. Mas o Borges não fez da cegueira empecilho para seguir a vida de uma forma digna e criativa. Ao falar da cegueira, ele diz: não é a noite como a gente imagina. Para mim foi o princípio de algo novo. E escreveu: estando cego, eu vivo na solidão. E durante todas essas horas, resta imaginar. Tenho sempre uma história na cabeça que se tornará conto ou poema. Eu tento transformar tudo em literatura. Eu não posso dizer que é o meu ofício, é o meu destino. Eu vivo na literatura. Então, eu pensei assim que a cada trama de imagens, de fios, pedindo para serem tecidos, pedindo escrita, eu pensei aqui, nesse livro do Celso, eu revi tantas cenas e momentos da minha vida, que eu colhi um texto, dentre tantos que me emocionaram, que se chama Piscadela, e que eu gostaria de ler. Piscadela. Como não chamar de trauma se foi tão de repente? A avó alertara: piscarás o olho, e o tempo passou. Mas que neto ouve profundamente a filosofia de uma avó? De repente, filha, estavas grande, como fiquei para o meu pai, pouco depois de ouvir a avó. Estavas há mais de década do último carrossel. Eu ainda podia rever um filme que vimos juntos, correr um pátio que corremos separados, voltar a buscar-te da escola no dia em que pedisse um picolé e era inverno. Não dei, filho, e sei que já é tarde para desculpar-me. Piscarás o olho, serás mãe, e verás o quanto erramos nos instantes, movidos pela sensação de que estamos construindo o futuro. O futuro chegou, filho, e dói mais do que uma foto na parede de Drummond. Posso olhar fotos, recorrer a um choro digno, menos se há no coração, no fundo, a canção, o caderno com toquinho. Mas tem dores que eu não posso mais enfrentar. Não consigo, por exemplo, ver-te no carrossel, na redação ou em Montpellier, mal completas a primeira volta e eu desabo. A avó esqueceu-se de alertar que a impossibilidade do retorno dói mais do que joelho esfolado, ou injeção de penicilina, sufoca mais do que asma e mata mais do que morte em si. Dirias que eu exagero, mas como dissesse na tarde fria do picolé, que eu não te dei. Mas como o disseste na tarde fria do picolé, que não te dei. Mas sigo não podendo ver o carrossel, com a sensação de que ser pai e mãe dramática, mas ainda depois que os olhos piscam. Eu não sabia, mas hoje desconfio que ao crescer, a criança devolve a angústia ao adulto. Lembro-me da tua, que foi minha, com o desconhecido a cada nome que tua mãe e eu te pronunciávamos. Quando os nomes não eram suficientes, pegávamos na tua mão e te abraçávamos. Bastava. Mas a avó não conseguiu me explicar porque a angústia reaparece multiplicada na volta.
A dor resiste a leite, casaco, remédio. Sabemos que em casos de diagnósticos vagos, a medicina tem efeitos limitados. Mas, filha, eu não quero que voltes. Digo, não quero que voltes, porque quero que voltes. Eu quero que vás. Suportarei a piscada e não moverei uma palha para evitar o fogo da tua vida. Entre nós, será uma forma de eu voltar a ser grande diante de ti, como parecia um dia. Há de ser o meu derradeiro, se não o único ato de heroísmo, não atrapalhar teus sentimentos com os meus. De resto, recorro à minha religião de escrever, como escrevo agora. Confesso que queria mais, tipo a crença em outra vida. Reencarnasse, seria mais comedido para ouvir a voz e menos para evitar sorvetes. Num instante de grandeza, não mexia, mas trocava, sem piscar, por qualquer momento contigo. Precisa mais. Achei lindo. E é isso que o Celso proporciona nesse livro. Eu também. Alguém tem palavras? Acho que com os comentários da Ana Rita ele vai vender o best. É isso. Obrigado. Então eu vou falar o que eu mais gostei também. Eu adorei o teu capítulo sobre o leitor, no qual ele fala que a mãe, né, contando histórias, né, e vivendo a relação com o seu bebê, faz com que ele também possa ser um leitor, né, leitor da vida, e que possa escutar histórias e reproduzir histórias. Achei muito lindo aquele capítulo sobre o leitor. Esse foi o que eu mais gostei. E com o outro eu me entreguei, que foi sobre o pai. Me intriguei tanto com aquele capítulo, porque estou narcisicamente como mãe, às vezes só achando que deve ser maravilhoso a mãe, mas e o pai? Qual é o papel do pai? E aí quando ele coloca ali que o pai é a sombra da mãe, que o pai não é o protagonista, né? Que o pai é o coadjuvante. É, né? Eu li. E eu falei, um homem! E aí eu fiquei assim intrigada, queria te ouvir falar um pouquinho mais do pai. Bom, vamos falar do leitor. Vou falar do pai. O leitor, legal que tu pegasse o leitor, porque eu acho importante isso, né? Essa noção, né? de como se faz um leitor, né? E eu defendo essa hipótese mesmo de que o leitor ele se faz beber, né? A partir do momento em que ele se encanta por ouvir histórias, ele já é um leitor, né? Eu sempre tive essa ideia na cabeça porque nas coisas que me caíram nas mãos, em termos de formação de leitor, elas pareciam sempre que chegavam depois, assim, né? Ignoravam um pouco essa... E do pai, eu acho que a gente sabe pouco do pai, assim, né? E acho que quando a gente sabe o que se sabe já não serve mais, porque já tudo mudou, não é? Já é uma outra situação. Não é? A gente vive um momento paradoxal em relação ao pai, né? Pais muito próximos e pais muito distantes, dependendo do grupo social. E quem tem a possibilidade de transitar em grupos sociais diferentes, vê, né, uma determinada camada da população uma pane de pai e na outra uma presença muito grande de pai, pegando de igual para igual com a mãe. Né? Quando eu comecei nesse nosso trabalho,
eu era muito influenciado, como todo mundo, e ainda sou hoje, né, pelo Winnicott, né, e afins, né, mas em especial ele. Né, com as coisas muito acentuadas na mãe, mas também as culturas elas estão muito em movimento, não é? Ele não escreve nos anos 80, 90, não é? Então essas coisas mudaram. Possivelmente ele fosse, talvez, realçar a questão do pai. Assim, né? O que eu vou te dizer? Assim, são muitas ideias, é difícil de te resumir. Houve um momento em que a gente começou, eu, a um pouco questionar isso. Né? Dar uma questionada de dizer assim, não, mas não é bem assim, a figura paterna tem uma importância extrema também. Hoje se fala muito na maternagem do pai, na paternagem da mãe, as coisas se misturaram um pouco, não é? E eu te diria assim, no meu atual estado de pensamentos e vivências, eu te diria o seguinte, acho que quando a gente começa a ler sobre o pai, vai se encontrando cada vez mais funções, assim, tá? Tem particularmente uma pessoa que eu adoro muito, que é o Le Camus, Jean Le Camus, que escreve muito, e eu acho que esse cara acerta sempre. Dessas coisas que ele fala, eu acho que a criança poder ter dois cuidadores que oferecem dois modelos de apego e dois modelos diferentes, eu acho isso continua sendo fundamental. Né? Então, se a gente pega a visão mais clássica, Freud, Lacan, a gente vai ver assim, continua válido. Né? O pai como aquele que coloca a lei, como que coloca o interdito, o proibido, não é? Tudo isso muito importante, né? E eu acho que vale. Com o tempo e com as modificações culturais, até com a divisão de papéis, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, eu acho que esse pai se modificou um pouco, e ele materna mais, e essa mãe paterna mais, não é? Isso está descrito, isso está visto. Mas eu te diria que não, ele continua na sombra. Ele segue na sombra. E eu acho que isso já está previsto pelo próprio Freud e pelo Lacan, em especial quando diziam olha, não é o pai em si, é o pai no discurso da mãe. O que eles queriam dizer com isso? Que, bom, a importância que esse pai tinha, ele ia ser filtrado por essa presença da mãe. A capacidade dele de penetrar, de entrar, já dependia, nas reflexões desses autores, dependiam da mãe. Né? E hoje eu continuo achando que sim, é isso que eu tentei colocar através desse texto. Né? É um texto que, no fundo, ele valoriza, vamos dizer assim, algo que talvez, né? Vá além do cultural. O cultural que se modifica, que se transforma, não é? Que hoje é outro, né? Mas que esta relação, vamos dizer assim, carnal, de gravidez, de fim de dentro, de estar ali, né? Isso talvez coloque uma marca, que seja uma marca que a gente diz assim, que pode ser uma invariante, assim, que não vai depender da cultura, né? Que isso tem uma marca importante, independente da cultura. Agora, é claro, nada é absoluto, não é? E a gente vê situações em que as coisas não funcionam bem assim, né? E que se sai da sombra, felizmente se sai da sombra, não é? Mas um pouco eu estava colocando isso, assim, esse cuidado que também é preciso ter com uma espécie de uma euforia de função paterna que se passou a colocar com novas opções, no sentido assim, puxa, mas agora se dividiu, tá igual, a mulher saiu, tá tudo dividido, mas eu resumiria todo esse meu palavrório com uma frase que mãe é mãe, e é isso que eu tentei dizer. E a poesia está ali. Então, essa ideia inicial que ela foi anulada, tipo assim, e ela é hoje anulada, o pai está ali para sustentar a mãe, né? Hoje vistos como absurdos, né? Absurdos que autores disseram, autores respeitáveis disseram, né?
coisas assim, de dizer que o bebê é autista, por exemplo, né? As pessoas pensavam isso, né? Gente muito boa e gente atual, pega uma Margaret Malley, tá ali com coisas genéticas, mas disse isso, mas a gente está dizendo um monte de asneira também, a gente não enxerga direito, né? A gente vai ver depois, né? A nossa visão é limitada. Então essa ideia de que o pai sustenta pura e simplesmente, não, tá revisto, né? É mais do que uma sustentação. Mas daí a pensar que ele sai dessa sombra e dessa legitimação da mãe, não, né? Agora eu acho que o grande barato disso tudo é acreditar nessa ideia de que realmente, por mais que tenha a poesia do começo, que ela seja fundamental, e essa poesia ela é a dois, não é? Se a gente pensar a mãe, a substituta, a cuidadora do bebê, existe em seguida uma coisa que nos estrutura, que é o estar a três, né? Que é realmente conviver entre mais de dois. E aí eu acho que o pai é fundamental e a mãe é fundamental, e essa possibilidade de estar com, né, os três, ela é muito importante. Mas nesse texto, a minha ideia era eu partir desse começo. Mas está em aberto, né? Como tudo, as culturas vão mudando, as coisas vão se transformando, não é? Tu falasse no Borges, Borges me lembra o Garcia Marques, que me lembra o Vargas Llosa, que era um sujeito que, por exemplo, o Vargas Llosa não tinha pai, né? Se teu pai morreu, né? Ele cresce com a ideia de que o pai morreu, né? E cresce muito bem, né? Mas tinha um pai ali na cabeça também. Só ele morreu, mas tem um pai que um dia o pai aparece, ficou meio confuso isso para ele, né? Morreu, não morreu, mas sempre teve ele presente, né? Então eu acho que o pai passa mais pela mãe do que a mãe pelo pai. O Salvador Serra fala que história não é destino, né? Tu coloca que Sim. história, né? Tem uma história Sim. sem pai, não, o destino vai ser ruim, Com né? certeza. Mas isso aí do pai, eu estava me lembrando, acho que foi o Brasa, então acho que são coisas que se juntam, se complementam, né? Ele disse que o papel da mãe é trazer o filho para mais perto dela e aconchegar para que ele se sinta seguro. E o papel do pai é levar o filho na mais alta montanha e mostrar como é grande o mundo. Então são coisas, né, que se somam. Que se somam, mas vamos dizer assim, o interessante é que um é a matriz de apoio, um vai precisar do outro para fazer o seu papel, né? Aí tu toca na questão do pai como alguém que vai levar longe e como alguém que vai censurar mesmo, não é? Que vai acabar um pouco com aquele negócio, né? Agora chega, não é? Esse corpo, esse ser também é meu, não é? O pai tem que fazer isso, tem que, né? Convém que faça, né? E a mãe convém que faça isso, mas um vai precisar do outro para fazer. E o que eu coloco aí nessa ideia é o quanto o pai precisa da mãe para o seu papel, mas a mãe também vai precisar do pai. Isoladamente a gente consegue muito pouco. Depois eu fui revisar, tinha 3 citações do Mandela, que era a mesma citação, que davam textos diferentes, eu não tirei, mas que eu acho aquela coisa fantástica. Ele diz, olha, uma criança é uma coisa muito séria, muito complicada, muito difícil, não basta mãe, não basta pai, tem que ter mãe, tem que ter pai, tem que ter a comunidade inteira, tem que ter a aldeia toda, senão não faz a criança crescer. Que é um pouco o nosso drama, não é? Quando a gente transita, por exemplo, tu vai nas periferias, nessa escola especial que eu vou, outros trabalhos que eu faço, o pai está rarefeito. É um problema. Problema com lei, problema com civilidade, com civilização, é um problema. Mas a comunidade é mais presente, né? A nossa comunidade, uma atividade como essa, isso é comunidade. Essas atividades são essenciais. Isso a gente não tem, né? Falando de uma classe média, burguesa, ocidental, industrial, os prédios em que ninguém se conhece, não há figura aqui a figura do vizinho é rarefeita, né? E há vizinhos salvadores, né? Para atender uma depressão pós-parto em Matias Velho, em Guajuviras, para mim é menos difícil do que atender uma depressão pós-parto em Porto Alegre, de uma pessoa que está casada aqui, com uma família que
já se perdeu, porque já casaram tarde, então o avô já faleceu, mas já não moram na mesma cidade, porque o fulano é um executivo que está aqui, essas pessoas estão isoladas. Não é? Financeiramente estão bem, mas matriz de apoio nula. Né? E as pessoas lá padecendo uma parte socioeconômica, como é que está o vizinho puxadinho, a família atrás, sabe quem é, chama quem vai chamar, chama o fulano, já faz uma diferença. Alguém quer conversar com a gente? Eu quero dizer, na época da faculdade, quando eu fiz trabalho de conclusão, eu tinha acabado de ganhar minha filha. Estava muito envolta com a função do pai. Né? Eu tenho que comprovar que o pai pode maternar também, para dormir em casa. E eu fiz muitas entrevistas, né? E o que eu provei foi o que o Celso disse, tem os pais, todos os pais, a maioria dos pais que eu entrevistei muito participativos, foi uma pesquisa qualitativa, e na época de a gente olhar as entrevistas, a Vera Pucci me dizia, não é possível, porque todos colocavam assim, alguns usaram a palavra, eu sou a sombra, né? Na medida em que eu posso, eu apareço, mas todos falam desse entrosamento, assim, deixa eu entrar, se eu consigo entrar, eu entro na medida em que ela sai, realmente de uma dança, né? É muito bonito, assim. Sim. E tem bem a ver com isso que tu disseste, assim. Tem uma participação, E poder aguardar esse momento também, não é? É coisa da dança, do compasso de espera, não é? Daqui a pouco juntos Celso, mas eu, ao mesmo tempo, fui pensando na grandeza do homem, né, quanto homem, de poder entender que a mulher tem um papel diferenciado nessa hora, ela que gesta, ela que amamenta, né, eu acho que essa sincronia aí, Sim. que a Renata fala, passa, né, por tolerar isso, né, e entrar na sua função. Para uma mulher, um homem que celebra isso, a mulher gestou o filho dele, e reconhece, eu acho que isso é um reconhecimento. Eu acho que isso é muito importante, isso para os olhos de uma mulher. E é interessante o que tu está dizendo, Morgana, porque isso é muito difícil de ser feito, tá? Porque haja narcisismo um dia para poder fazer isso. Por outro lado, a mulher vai ter um enorme desafio porque ela vai ter o gosto disso e ela vai ter que fazer o mesmo papel mais adiante. Então esse, no fundo, acaba sendo talvez um dos principais desafios, não é? Outra pessoa que eu cito muito é o Neruda, do poema. Qual foi o teu destino? Aí ele resume o destino dele. Foi meu destino amar e despedir-me. Então, puxa, eu acho isso tão bonito assim. Então tu está falando de momentos de amor, né? Do amor dessa mãe que amamenta, do amor desse pai que se retira, certo? Mas em seguida, esse pai já se despediu naquele momento. Essa mãe vai se despedir em seguida. E no fundo esse é o desafio de todos nós, não é? E a saúde mental vista do ponto de vista da autenticidade, da verdade, do contato consigo mesmo, da busca de um self mais verdadeiro mesmo, não é? Ele passa pela renúncia, ele passa pela despedida. E esse é um desafio enorme, terrível, de todos, em todos os âmbitos, não é? Os melhores professores, treinadores, pais, são aqueles que discretamente se retiram, não é? Que podem se retirar. A gente tem que ter em mente isso. E isso é muito difícil de ter em mente. Mas a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo aquilo para sair, não é? Mas não é a noção que se tem, não é nenhuma noção cultural que se tem. A noção cultural que se tem é de que isso é ingratidão, de que isso é comendo prato. Quando é o contrário, né, eu acho que um aluno poder funcionar longe do seu professor e superar o seu professor, eu acho que não há gratificação e reconhecimento maior para esse professor do que isso, né?
Mas eu entendo, é complicado, são relações muito carnais, muito próximas, que iniciaram através de muito narcisismo, não é? Mas é o nosso trabalho. Eu acho que quando a gente recebe uma pessoa, a gente recebe preparando o amor e preparando a despedida. Assim. E isso exige uma estrutura pelo menos razoável, né? Para que essas coisas nunca está em dia, né? Mas quanto mais se consegue. Eu gostei muito, tanto do céu, realmente a gente, né, já usou louca para ler o livro. Eu acho que eu concordo com a Fernanda, acho que os comentários da Rita pode ser que seja esse. Eu adorei esse comentário. A gente vai estar na página do Snap. Podem divulgar para quem quiser ver. Eu, infelizmente, vou ter que me retirar com meu pai, que precisa ter as atividades dele, eu preciso substituir meus parabéns, tá ótimo. Os comentários foram maravilhosos, né? Isso é uma coisa muito legal, né? da arte, né? Essa possibilidade de cada um pegar de um jeito e agarrar de um jeito. E tu chamasse a atenção ali na questão do Borges, que eu achei linda essa parte, né? E que é o que eu coloco muito ali no livro, que tu fosse pelo caminho do Borges, que ficou muito legal, né? Que eu acho que é essa possibilidade da imaginação, né? Essa possibilidade da imaginação. Porque não adianta ter a função visão concreta, não é isso, não é? Se tem a visão, mas não se vê, mas ele imagina, não é? Essa questão da imaginação ela é fundamental. Se não tiver uma pergunta, eu vou contar uma história que eu já contei aqui toda vez que eu venho aqui, eu conto essa história da imaginação. O olhar cego mesmo sem olhos. Qual é? Uma história da imaginação. A história da imaginação eu já tinha contado quando a gente falou sobre a questão dos contos, né? Eu falei de Matias Velho, não é? De Guajuviras, e a gente fez um trabalho com o Salvador, não é? Junto. Sobre a questão dos contos, né? Trabalhando com crianças enfim, que não conseguiam se alfabetizar, crianças repetentes, e já quase não se usa mais esse termo ainda bem, sempre tenta se passar. Então as crianças eram aprovadas, mas não aprendiam a ler e escrever. E a gente montou um esquema lá, porque as crianças também não procuravam posto de saúde, porque o posto de saúde é para louco, chama louco e tal. Então a gente montou grupos de contos, não é? Para essas crianças nas escolas, junto com as professoras, né? Ia lá e contava histórias. Uma terapia de grupo com um mediador conto, não é? E essa história que eu sempre conto é a história de uma menina que chega e diz que ela começa o grupo, né? Dizendo que ela tinha feito aniversário. E aí os outros perguntam para ela assim, e tu não nos convidou? Aí ela falou assim, claro que não. Aqui só tem chinelão e eu fiz um aniversário chique. Aí eles perguntaram assim, e como é que foi teu aniversário? Aí ela começa a contar um aniversário. Que não é um aniversário de onde ela mora, em Guajuviras. É um aniversário das casas de festa de Porto Alegre. Mas com uma superprodução muito maior, né? E era coisas que vinham, convidados especiais, o alemão do Big Brother, o Gianecchini, que era o galã da novela daquele momento, e a comida, e coisas especiais, e ela vai contando. E ali, não é, a gente já estava maravilhado, porque essa criança ela vai se alfabetizar. Uma criança que se torna capaz de contar e de ouvir, ela se torna capaz de se alfabetizar, porque para se alfabetizar, eu preciso abstrair, precisa ouvir, precisa contar, precisa entrar numa outra cultura, então aquilo ali pra gente já estava bom, né? Mas aí um menininho interrompe ela e diz assim, mas tu é uma baita de uma mentirosa, né? Aí ela chega e diz assim, não estou mentindo, só estou imaginando. E é isso, não é? Eu acho que
O René de Atkin, que é um psicanalista que eu gosto muito e que pensou muito a questão do conto, ele sempre coloca essa como, vamos dizer assim, a qualidade de potencial de saúde mental maior, né? Que é a capacidade que uma pessoa possa ter de imaginar para si uma outra história, sempre, todo o tempo, em relação a todos os aspectos da vida que tu vai viver. Tu pega qualquer nozinho de intriga da tua vida, tá, o que tu imagina para aquilo? Ah, eu imagino uma outra coisa. Óbvio que não vai acontecer aquela outra coisa, porque a gente, quando consegue imaginar, imagina mais. Mas a capacidade de imaginar aquilo dispensa o acontecimento. Ele já é a reserva mental em si, que é a capacidade de poder imaginar outros finais para as histórias da gente. E isso depende de poesia, depende da prosa da continuidade e de um monte de coisa que a gente não sabe. É uma pena. Esse momento da separação é sempre bem difícil. Mas eu fiquei pensando que esse, para mim, nesse momento da minha vida, é meio um livro de cabeceira. Né? E eu criei uma história de como tu tinha criado ele. Na minha cabeça, ele era, que eu sei que tu escreves na Zero Hora de vez em quando, ele era um escrito da Zero Hora. Me parece que cada dia eu ia querer ler um pouquinho. E era do cotidiano, era um linguajar, né, que todas as pessoas podiam ler, então para mim ele era assim, a minha leitura do dia a dia, tipo um jornal. Então eu queria agradecer, né, tanto a Ana Rita quanto tu, porque acho que a Ana Rita soube assim, captar essa tua sensibilidade e a tua capacidade de escrita para escrever um texto também foi tão bonito, foi muito agradável, assim, a gente sai com um pouquinho de vocês aqui com a gente, né, essa sensação. Então obrigada a todos e até o próximo Ciranda. Não volta. As pessoas, não, nem tem.